Olá, minhas queridas, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês, gente, essa delícia aqui que eu estou mostrando para vocês, que é um pãozinho mandi, também conhecido como pão tatu. É muito gostoso, era o pãozinho que a gente comia quando era criança, era sempre feito em casa, então eu resolvi fazer essa receita com vocês, porque eu amo essa receita. Tenho certeza que vocês vão gostar. Curtam, compartilhem também, comente aí, deixem algum comentário aí pra gente e vamos à nossa receita. Pessoal, pra gente fazer o nosso pão mandi, ou pão tatu, como alguns lugares é conhecido, só que esse pão é difícil a gente achar esse pão em padaria. Igual eu falei pra vocês, eu comia esse pão quando eu era criança, ó, faz muito tempo, viu, gente? E há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 meses atrás, eu fui visitar uma amiga minha em Goiânia e ela serviu esse pão mandi no café da manhã. Eu enlouqueci por ele, porque era o pão que a gente comia quando era criança. Então eu resolvi fazer para compartilhar com vocês, porque é um pão muito gostoso, muito fácil de fazer e que vocês não vão achar em qualquer padaria. Então aqui eu tenho 300 ml de iogurte, pode ser leite se vocês quiserem, viu, gente? Meia xícara de leite em pó, uma colherinha de chá de sal, 100 gramas de manteiga gelada, meia xícara de açúcar e 500 gramas mais ou menos de farinha de trigo. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque depende do tamanho dos ovos. 2 ovos, 2 colherinhas de chá de fermento biológico e 2 colherinhas de chá de fermento químico. Então, meus amores, esses são os materiais que nós vamos utilizar. Pouco material, não é verdade? Mas a qualidade do pão, gente, isso é sem discussão, porque fica maravilhoso. Então, vamos à nossa receita. Gente, não se preocupe que eu vou deixar todos esses materiais na descrição do vídeo, viu? Só eu vou colocar nessa tigela aqui o iogurte, que também pode ser substituído por leite. Vou colocar aqui o leite em pó. Vou acrescentar o açúcar e vou colocar os 2 ovos. Muito cuidado ao quebrar os ovos. Primeiro eu bato ele, dou uma olhadinha. Se tiver com essa babinha, ó, essa babinha é sinal que o ovo tá bom. Se você não tem experiência, quebra primeiro dentro de uma xícara. Esses ingredientes na tigela, agora com foueira eu vou mexer isso aqui até dissolver todo o açúcar e ficar um creme bem lisinho. Gente, se quiser fazer na batedeira, fica muito bom, viu? Eu não tô fazendo na batedeira porque eu sei que nem todo mundo tem batedeira em casa, né? Por isso que eu não estou fazendo na batedeira. Outra coisa também, eu adaptei a minha receita toda ela em medida caseira, que eu tô usando essa xícara, esse copo aqui, que é de uma xícara. Então, quando eu falo uma xícara, eu tô usando essa medida aqui, que é de 240 ml, viu? Para ficar mais fácil para as pessoas que não têm, né, que não tem a balança, né, nem todo mundo tem a balança, nem todo mundo tem batedeira, por isso que eu tô fazendo o pão na mão. Mas não tem nada não, viu, gente? Fica bom tanto quanto, viu? Não precisa se preocupar. Ah, mas eu não tenho batedeira, vai ficar difícil. Não, por isso que eu faço na mão. Porque quem tiver batedeira, coloca na batedeira. Quem não tiver, faz na mão, que vai dar muito certo também. Agora eu vou acrescentar o fermento, que são 2 colherinhas de chá de fermento biológico e 2 colherinhas de chá de fermento químico. Vou acrescentar nessa mistura 2 colheres de sopa da farinha que eu já medi para colocar nesse pão. Então, eu separo 2 colheres para fazer esse primeiro teste aqui. Isso aqui, gente, é o teste da massa para ver se o fermento está bom. Então, eu já misturei a farinha, agora eu vou deixar isso aqui descansando por uns 15 minutos, até a gente tirar e ver se ele tá bom. Olha, gente, como tá bem espumadinho, olha. Isso é sinal que o nosso fermento está excelente. Então, vamos dar andamento no nosso pão. E agora vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos. De preferência que a farinha seja peneirada, viu, gente? Ela ficando mais soltinho, o pãozinho fica bem mais macio. Depois que nós já colocamos uma parte da farinha, nós acrescentamos o sal. Eu sempre deixo o sal por último, para não interferir no crescimento do fermento, viu? Agora já não tá dando mais para mexer com o fouet, então eu vou utilizar as mãos. Vou passar a massa para a bancada.
A minha massa tá com um tonzinho escuro, mas é porque eu usei açúcar mascavo. Mas vocês usem o açúcar que vocês quiserem, tá? Eu que tenho o costume aqui em casa, eu sempre uso o açúcar mascavo. Mas pode usar o cristal, pode usar o demerara, isso a pessoa que escolhe, né? Então, eu vou passar essa massa aqui para a bancada e vamos sovar essa massa pelo menos uns 10 minutinhos. Ou até ela fica uma massa fininha, bem lisinha, viu, gente? Ela fica uma massa muito bonita, muito gostosa, macia e bem lisinha. Então, na batedeira é rapidinho, mas na mão demora um pouquinho. Vocês sabem, né, gente? Pão, quanto mais amassa, mais macio, mais gostoso ele fica. Então, se você tem disposição para amassar bastante, então amasse bastante. Olha, pessoal, já ficou uma massa bem lisinha, ó. Então, agora nós vamos acrescentar a manteiga gelada. Vamos amassar essa massa de novo, até incorporar toda essa manteiga. Eu tô usando manteiga de leite, viu, gente? Mas quem não tiver manteiga de leite, pode usar a margarina, viu? Vamos misturar essa manteiga até que ela tenha sido incorporada todinha na massa. Depois que a manteiga já foi incorporada na massa, voltamos essa massa para a bancada e novamente vamos sová-la mais uns 10 minutinhos. Vai ficar uma massa muito gostosa, viu, gente? Fica bem macia, bem lisinha. Olha que delícia de massa que fica. Depois de sovada, vamos voltar ela para a tigela e vamos deixá-la descansar por uns 40 minutos, ou até ela dobrar de volume. O dia hoje está bem quentinho, então ela vai crescer bem rápido. Vou deixar ela tampadinha aqui. Nossa massa já dobrou de volume, agora vamos dividir essa massa para preparar os pãezinhos. Eu vou pesar os pedacinhos de massa e eu vou fazer pedacinhos de massa de 50 gramas. Fica um pãozinho no tamanho bem legal, viu, gente? Para quem não tem a balança, pode fazer uma bolinha do tamanho de um limão, que dá um pãozinho de um tamanho muito bom, viu? Aí, ó, um tamanho bem legal, mais ou menos 50 gramas. Já pesamos toda a massa, agora nós vamos modelar os pãezinhos. Então, nós pegamos uma porção dessa massa, vamos deixar essa massa no formato de um conezinho, com a pontinha bem fina. Aí, nós abrimos com o rolinho. Deixa a pontinha dele bem fininha para poder dar o formato do pãozinho. Abrimos com o rolinho e depois é só enrolar da parte mais grossa para a parte mais fina. Vai ficar um pãozinho bem legalzinho, bem bonitinho. É o formato mesmo do pão mandi, é esse. Ele fica um pãozinho em camadas. Depois do pãozinho enrolado, nós damos uma acertadinha nele, empurrando as pontinhas dele para dentro. Ele vai ficar um pãozinho bem gordinho. Fica bem bonitinho, viu, gente? É um pãozinho muito gostoso, porque ele parece quase um pão folhado. Vou enrolar mais um para vocês verem direitinho como que é feito. Não tem segredo nenhum, viu, gente? Nas padarias, eles têm as máquinas, né, que faz esse pãozinho que fica todos do mesmo formatinho. Agora, artesanal já não fica tão perfeito quanto na padaria. Mas vai ficar bem legal, tenho certeza. Já enrolei todos os pães, agora eu vou cobrir esses pães com um paninho, eu vou colocar no local onde não bate vento e vou deixar eles crescerem por mais ou menos uns 40 minutos. Nossos pãezinhos já cresceram, agora utilizando uma lâmina de gilete, essa lâmina eu tenho ela separada, eu guardo ela dentro da geladeira só para me cortar meus pãezinhos. Vamos fazer um corte em cima de cada pãozinho desse. Um corte profundo, mas não muito, viu, gente? Que se for muito fundo, o pãozinho vai abrir. Então, faz um corte mais ou menos de um meio centímetro, já tá bom. Eu tenho aqui um ovo claro e gema. Vou bater um pouco, misturar ele bem misturadinho. E vamos passar em cima dos pãezinhos antes de levar ao forno. Nosso forno já está esquentando. O meu forno é um forninho elétrico pequeno. Ele tem aquecedor em cima e embaixo e eu ligo os dois aquecedores. Vou colocar esses pãezinhos para assar na temperatura de 180 graus, mais ou menos 40 minutos. Sobrou um pouquinho de massa e eu coloquei nessa forminha para fazer um pão de forma. Vou fazer alguns cortes nele também. Nossos pãezinhos ficaram prontos, foi mais ou menos 40 minutos de forno. Ficou super macio, gente. Olha que espetáculo de pãozinho que ele é. Super macio, o sabor é incrível. Gente, vocês não têm ideia como fica gostoso o sabor desse pãozinho.
Eu espero que vocês façam na casa de vocês, porque eu tenho certeza que todas as crianças vão gostar. Esse era o pãozinho que a gente comia quando era criança. Isso há muito tempo atrás, que naquela época não tinha pão de sal, a gente achava só esse tipo de pãozinho para comprar. E a gente gostava demais, era uma delícia. Então eu espero que vocês façam na casa de vocês, porque realmente ele é muito gostoso. Fica parecendo um pãozinho folhado. E agora chegou a minha hora de pedir aqueles 3 Cs lindos e maravilhosos que são curtir, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar muito o crescimento do meu canal. Se você quiser me ajudar, deixa um comentário aí que vai ser muito útil no nosso crescimento. Um beijo a todos, até o próximo vídeo com a ajuda e a força de Deus.